Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Polito, jornalista e especialista em comunicação na PSR. Estamos recebendo novamente João Pedro Bastos, que é Head de Estudos de Mercados Internacionais na PSR, e hoje ele vai falar um pouquinho para a gente de um relevante e recente estudo desenvolvido pela PSR com parceiros, que analisou desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável do setor elétrico peruano. Foi um projeto feito para o IFC, que é braço do Banco Mundial para o setor privado. Obrigado por estar aqui conosco, João Pedro, mais uma vez. Se você pode falar, para começar o nosso bate-papo, né, em linhas gerais, do que foi esse projeto. Sim. Bom, boa tarde, Polito e aqui quem nos acompanha. Esse foi um projeto realmente bastante relevante que nós desenvolvemos aqui na PSR para o EFC, ajudando o posicionamento, né, da Corporação Financeira Internacional no Peru e, basicamente, o seu posicionamento em relação ao setor energético, né? Então, o que nós avaliamos foi a evolução do setor elétrico peruano, das suas esferas físicas, regulatórias e comerciais, onde estão os riscos, oportunidades para investimento em nova geração, principalmente de geração de fontes renováveis. Então, através da criação de cenários de longo prazo e utilizando ferramentas computacionais adequadas, nós pudemos quantificar receitas, riscos também para essas fontes. Essa foi a principal componente do estudo e também teve uma componente adicional para avaliar o desenvolvimento de soluções sustentáveis na Amazônia peruana, uma região que atualmente não conta com amplo acesso à eletricidade ainda, tem alguns gaps ainda a serem atendidos. É legal eu pegar até esse gancho de sua resposta, porque queria que você apresentasse um pouco para a gente o que é o sistema elétrico peruano, né, um pouco da matriz elétrica peruana, e eu tenho uma visão, se me corrija se eu estiver enganado, que tem uma coisa, pelo menos uma coisa interessante que é semelhante ao Brasil, que é um sistema interligado, e essas áreas remotas, né, na área amazônica, né? Você pode Exatamente. dar esse perfil para a gente? Claro, então, o sistema elétrico peruano é um sistema bem menor do que o brasileiro, né? Estamos falando de 14 GB, mais ou menos, de capacidade, em comparação a mais de 200 aqui no Brasil. E é um sistema, basicamente, falando primeiramente do interligado, que de fato está correto, tem um sistema interligado e alguns sistemas isolados na Amazônia peruana, mas falando primeiramente do interligado, é um sistema hidrotérmico mesmo, né? Com bastante capacidade hidrelétrica e também de termoelétricas, principalmente de gás natural. O Peru conta com uma reserva local, o Campo de Camiseia, que provê gás a ter preços bastante competitivos para geração elétrica. Então, ao longo aí dos últimos anos, o Peru tem se expandido principalmente com hidro e gás, e com as renováveis um pouquinho atrasadas se comparado a alguns outros países da região, inclusive o Brasil. Elas entraram através de alguns mecanismos um pouco específicos, né, pelo governo, descontinuados, mas agora estão ganhando um novo fôlego. Talvez a gente fale disso um pouquinho mais para frente, mas é um sistema bem hidrotérmico com um pouquinho já de renováveis entrando. E sobre sistemas isolados, que de fato há, então, principalmente ali na região da Amazônia peruana, que em termos de área, né, são 5 províncias, e que em termos de área representam quase 50% do território do Peru. Mas são, obviamente, populações menores, usualmente de até 50 mil habitantes e tudo mais, que utilizam principalmente geração a diesel, né? O atendimento também não é amplo, né? Cerca de 70%, 80% na maioria dos locais. Então, o AFC também está tendo essa vontade, né? Esse compromisso de apoiar o desenvolvimento de geração sustentáveis através de mini-redes, também com solar, armazenamento nessas regiões. Legal. Vou até tirar uma casquinha aqui, pegando um especialista da área de internacional da PSR. Como é que é, até uma dúvida minha, né? Como é que é a expansão da energia no Peru? Como é que é a contratação? Leilões, perdão? Existe uma contratação de mercado livre? Se você pudesse apresentar um pouco para a gente esse modelo. Claro. Então, a lógica é bem parecida com a do setor elétrico brasileiro. Então, existe um mercado regulado e um mercado livre. No mercado regulado, essa expansão se dá basicamente através de leilões, né? Assim como também no Brasil. Mas, no caso do Peru, o mercado livre é bastante relevante, até maior do que o mercado regulado. Cerca de 60% é mercado livre, ancorado principalmente nas mineradoras. Então, o Peru é um país, né, com potencial mineiro energético muito grande, e as mineradoras são, de fato, um grande driver de demanda e contratam bilateralmente no Mercado Livre. Às vezes até fazem próprios leilões para contratação de energia dos grandes geradores, até para ver qual a dimensão, né, que a gente está falando. Então, de fato, enfim, representam uma demanda relevante. Então, o Mercado Livre é regulado.
Acho que vale a pena comentar também que o mecanismo de expansão é através, assim, algumas semelhanças com o Brasil, então a demanda tem que estar contratada, né? Isso acaba gerando a necessidade de nova oferta para se contratar também. Mas lá com 2 produtos, né? Que eles chamam da potência firme, como se fosse aqui o lastro que a gente fala no Brasil, e a energia em si, né? E a demanda tem que estar contratada em ambos. E até esse foi um pouco um dos entraves para a expansão renovável, que historicamente, até 2019, não tinham potência firme, então elas não poderiam fazer esses contratos. A partir de 2019 passaram a ter, mas ainda menores, por exemplo, a potência firme da solar é menor, porque não gera noite, coisas desse tipo, e que agora, no final do ano passado, 2024, teve uma mudança de lei, os leilões regulados vão poder ter contratação separada de potência firme de energia. A gente até fez um Energy Report falando da separação de energia e lastro do Peru, entre aspas, né? Porque, de fato, nos leilões regulados vão poder contratar agora separado energia e potência firme, e também com blocos horários de energia. Então, mecanismos que vão dar mais flexibilidade para a contratação de fontes renováveis. Legal, bem sofisticado, né? E para essa expansão, né, para essa análise da expansão da oferta futura, imagino que vocês tenham utilizado modelos, né? E se você pudesse comentar um pouquinho quais modelos foram utilizados, né? Só um pouquinho como foi feita essa simulação, né? Exato. Então, nós utilizamos uma suite de ferramentas computacionais da PSR para realizar essas simulações, né? Em particular, os modelos OptiGen para a expansão da capacidade de geração, ótimo, e o modelo STDP para simulação, né? Para otimização e simulação do despacho com horizonte de longo prazo, para o horizonte de 2050. Então, esse é um trabalho que envolve, né? Primeiro, definir um conjunto de premissas, né? E trabalhar nelas para a evolução desse sistema a longo prazo. Por exemplo, a evolução da demanda elétrica, preços de combustíveis, os custos de investimentos das novas fontes, os potenciais também dessas novas fontes que podem entrar no Peru, de acordo com os seus recursos naturais e por aí vai. Isso tudo é informado primeiramente no modelo OptiGen, e com isso a gente realiza essa expansão ótima do sistema, um problema de minimização de custos de investimento e de operação, e que dá como resultado, né, um programa de obras, né, um cronograma de obras de investimentos a longo prazo que deve ser feito, né, de forma eficiente. Então, a gente estaria emulando tomadas de decisões eficientes dos agentes ao longo do tempo. E, uma vez com esse plano feito, o OptiGen atua de forma integrada com o modelo STDP, o principal modelo da PSR, né, para otimização do despacho a longo prazo. E com isso a gente faz simulações horárias, né, estocásticas, probabilísticas, ou seja, com múltiplos cenários, e pode então projetar esse comportamento do sistema de forma probabilística a longo prazo. Que legal. E, João Pedro, no estudo, você pode listar para a gente os principais resultados, os principais desafios que vocês encontraram para essa expansão no Peru? Sim. Bom, então, o que nós vemos de principais resultados, primeiramente da expansão. Uma expansão fortemente renovável, tá? Então, principalmente em consonância até com os avanços regulatórios do país, mas, de fato, as renováveis já tem sido, né, em todas as partes, realmente opções baratas para a expansão, né? E, então, competitivas economicamente, com muitos bons recursos naturais, no caso do Peru também, e com um marco regulatório que agora está começando também a se encaixar para esse desenvolvimento. E a gente vê o país capaz de absorver essa expansão renovável nos próximos anos, até porque tem uma capacidade despachável muito grande, muita hidrelétrica, muita termoelétrica. Então, ainda tem muito espaço para as renováveis entrarem, principalmente nos próximos 10, 15 anos. E mais na segunda metade do horizonte, também complementado por novas fontes despacháveis, como próprias hidrelétricas, termoelétricas, mas também armazenamento, que começam a entrar no sistema aí a longo prazo também. Então, esses seriam os principais resultados em termos de expansão do sistema. E claro, e a operação do sistema em si, talvez falando um pouco de desafios, né? É uma operação, claro, mais complexa, né? Com fontes intermitentes, uma realidade que o país não tem hoje, tem que se preparar. E, bom, e com isso, lidar com a intermitência renovável, com questões que a gente já vê, por exemplo, no Brasil, eventuais curtailments, restrições de transmissão, risco que no Brasil a gente chama de submercado, né? No Peru são preços nodais, não são supermercados, mas a mesma lógica de diferenças de preços, né? Então, essas questões vão começar a aflorar mais no Peru, coisas que vemos no Brasil e que o país vai começar a ter esses desafios em breve também. Legal. Inclusive, você até listou um pouco do que eu ia perguntar, de semelhanças com desafios brasileiros, né?
acho que essa expansão das renováveis, né, como lidar na operação, que é a questão mais crítica, né? Exatamente. Então, o que a gente vê, o Peru ele tem a oportunidade de aprender com os vizinhos. E o Brasil é um desses vizinhos, né? Então, é o maior deles, pelo menos dos que estão aqui mais perto. Então, o que a gente vê é justamente, tanto do ponto de vista, né, do investidor como do governo, falando assim do sistema de uma forma mais geral, é você acomodar essas renováveis, né? Então, tanto desafios na operação, intermitência e tudo mais, e questões regulatórias que têm que vir junto, ou seja, as questões do curtailment que nós passamos aqui, como você alocar esse tipo de risco. Então, são questões que acho que o Peru tem a chance de, por estar um pouquinho mais atrasado nesse processo das renováveis, de aprender com outros países e desenhar da melhor maneira. Legal. Essa seria uma das recomendações que vocês fizeram no estudo? Sim, nós avaliamos os riscos de curtailment de energia, por exemplo, de diferença de preços de submercados, e vimos quais são os potenciais impactos, e aqui talvez mais do ponto de vista do investidor, né? Ao final das contas também nosso cliente era o EPC nesse estudo, que essa operação do sistema poderia causar aos projetos renováveis que entram no sistema. Então, quantificamos o curtailment, quantificamos riscos de congestão de transmissão, tanto diferenças de preços quanto congestão, enfim, quaisquer riscos físicos também. Então, tudo isso foi avaliado dentro do estudo, sim. Legal, João Pedro. Queria te agradecer aqui pela participação conosco, agradecer também a vocês que nos assistiram e também convidar vocês a seguirem nossos canais nas redes sociais, que a gente está sempre colocando conteúdos novos e relevantes sobre estudos que nós estamos fazendo e temas importantes do setor. Até a próxima. Até a próxima.